Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma da lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema Nosso Sacrifício Queimado. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário, porque essa lição, meu povo e minha prova, tá muito top, tá top demais esse negócio aqui, tá bom? Mas como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema Nosso Sacrifício Queimado. Então vamos dar uma pequena resumida de tudo que nós vimos essa semana. Essa semana nós estudamos o quê? Levítico 1. E olhando para Levítico 1, nós entendemos um pouquinho mais dessa relação do holocausto, essa relação com Cristo. E aqui quando nós vamos lá para João capítulo 1, nós vamos ver João Batista chamando Cristo de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez, se nós olharmos de uma forma muito simples, nós podemos entender somente de um aspecto, que Jesus era o Messias prometido que eles tanto aguardavam. Mas na verdade João queria ser ainda mais preciso do que isso. João Batista, quando ele fala isso, ele está dizendo, além de esse é a quem vocês aguardavam, ele está reforçando uma seguinte ideia. Sabe aquele cordeiro que vocês sacrificam? Sabe toda essa festa do santuário, todas as coisas do santuário apontam para ele, para o sacrifício dele. Ele é o centro do santuário. Então, nesse conceito apresentado, com essa pequena frase, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista ele foi muito fundo na cultura judaica. Ele mostrou claramente, ele detalhou muito claro quem era Cristo. Ele realmente era o Cordeiro, no sentido de esse é aquele que vocês estão sacrificando, representando, é esse o Cordeiro de Deus. E todas as ações do santuário, que você tem o seu pecado retirado, é Ele que vai retirar, tudo está apontando para Ele. É Ele que tira o pecado do mundo. E quando nós fazemos alguns comparativos com Levítico 1, com outros textos da Bíblia, nós vamos ver umas coisas muito interessantes. Por exemplo, quando nós olhamos ali em Levítico 1, nós vamos ver um pouquinho que Jesus se entregaria, melhor dizendo, a partir daquele conceito de Levítico, pensando que Cristo viria. Então, no sentido do futuro, estamos olhando de Levítico para frente, tá bom? Então, Levítico apontava que o Messias se entregaria de uma forma voluntária, que ele não teria nenhum defeito espiritual, moral, ou seja, ele era sem pecado. Também nós vimos que ele era totalmente puro de interior e de exterior e que ele seria completamente dedicado a Deus, de todo o coração, como um compromisso com o Pai Celestial. Naquele momento onde eles sacrificavam o cordeiro, faziam aquele holocausto, queria representar toda essa ideia olhando para o Messias que viria. E isso é uma coisa muito interessante porque quando nós vamos lá no Novo Testamento, e agora sim, olhando de uma certa forma para trás, olhando para o Messias que foi sacrificado, nós temos alguns paralelos. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 18 e verso 19, vai dizer que Cristo se entregou como puro e sem defeito, o holocausto puro e sem defeito. Lá em João 19:30, vai dizer que Jesus se entregou completamente a Deus, exatamente como estava dizendo lá em Levítico. Outro ponto, lá em Romanos 3, 24 e 25, primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, vai dizer que esse holocausto, ele serviu como expiação e purificação do pecado, que Cristo ao fazer isso, ele limpou o pecado do mundo, ele se entregou por nós. Um outro aspecto, que aquele animal seria morto e que Cristo foi morto no lugar dele, apresentando desta forma, ó, você pecador merecia a morte, mas Cristo morreu por você. E um quinto aspecto era que era um aroma agradável a Deus, como é dito lá em Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 2. E por último, e não menos importante, Hebreus 9, verso 11 e verso 12, disse que aquele holocausto seria derramado com sangue, o sangue de Cristo, mostrando mais uma vez a relação direta entre Levítico e os demais livros da Bíblia. Lembre-se, Levítico apontava para o Messias que viria, e quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós já estamos olhando o Messias que veio, e agora no ponto da história que nós estamos, nós olhamos para o passado, para o Messias que veio, e para o futuro, para o Messias que irá voltar mais uma vez para buscar os salvos. Então, olhando para esses dois contextos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós temos que ter uma certeza. Cristo prometeu que ele viria e ele veio. Ele cumpriu a lei em sua íntegra para que você pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser salvo. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele limpou o pecado. Naquele momento ele pisou na cabeça da serpente. Naquele momento ele reclamou para ele o direito mais uma vez do planeta Terra. Só que o seu reino não começou naquele instante. Ele voltará mais uma vez para buscar os salvos, para instaurar o seu reino aqui neste planeta, aonde ele eliminará do planeta por completo o pecado, deixará extinto qualquer traço, qualquer existência do pecado. A única coisa que terá de marca do pecado serão as marcas na mão de Cristo.
das mãos e nos pés, melhor dizendo, né? Então, aqui nós precisamos realmente refletir. Se Cristo prometeu e Ele cumpriu, o que impede que aquilo que Ele prometeu, que Ele irá voltar para buscar os seus, não irá se cumprir? Nós precisamos estar preparados. Os judeus da época de Cristo não estavam preparados para a vinda do Messias. Apesar de Cristo ter vindo no momento certo, correto, apesar de ter uma profecia de Daniel apontando para a vinda do Messias, os judeus não estavam preparados. Eles não estavam crendo, eles não entenderam quem é Cristo. E eu pergunto para você, você sabe quem é Cristo? Você realmente entende quem é Cristo? Quem é Cristo para você? Você vai definir Cristo somente como um cordeiro? Você vai olhar para Cristo como um amuleto? Ou você vai falar que Cristo é o seu Senhor e Salvador pessoal? Você vai dizer que Cristo é aquele que morreu na cruz por você, para que você pudesse ser salvo? Que esta graça alcançou você e por isso você precisa ser um ser humano diferente. Você precisa ser melhor. Você não vai deixar de ser pecador, você vai continuar sendo pecador até o retorno glorioso de Cristo Jesus. Mas a sua cabeça vai entender que você precisa fazer a sua parte, se esforçar, orar, ter comunhão com o Pai, assim como Cristo tinha, se entregar completamente a Ele, para que Ele faça morada em você. Deus tem o poder, o nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus criou o mundo em 6 dias, nosso Deus abriu o Mar Vermelho, nosso Deus derrubou os muros de Jericó, simplesmente dando voltas ao redor dele. Nosso Deus curou os cegos, ressuscitou pessoas. Esse é o Deus que tem o poder de transformar em você. Esse é o Deus que pode mudar quem você é. Mas Ele só faz isso no momento que você deixar Ele morar dentro de você. No momento que você abrir o seu coração para o Pai. Se você não abrir o seu coração para Deus, Ele não vai mudar você. Ele não vai agir dentro de você. O Espírito Santo vai falando um pouco, mas você precisa usar o seu livre-arbítrio para deixar Cristo fazer morada em você. Para que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado do seu ser. Tira o pecado do seu coração. Você pede assim, Deus me sonda para que eu possa ser diferente, que eu possa mudar quem eu sou. Não por mim, mas pelo Senhor. O Senhor tem esse poder. E nesse momento, nós começamos a ter um relacionamento diferente com o Pai. Nós começamos a olhar de uma forma diferente para Deus. Nós começamos a entender o sacrifício de Cristo de uma forma diferente. Por quê? Através daquele sacrifício, eu, pecador miserável que não mereço salvação, posso ser salvo. Naquele momento, Cristo comprou o direito de eu ser salvo. Com o seu sangue, Ele comprou eu. Ele comprou você. Ele comprou cada um de nós com o sangue dele na cruz. E nós não podemos fazer desfeita desse sangue. Nós não podemos deixar de uma forma mínima esse sangue. Nós precisamos aceitar esse sacrifício, entendendo que é Ele que nos purifica. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém na fila do pão. Mas Cristo é o pão da vida, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, Cristo é a fonte da água eterna, Cristo é tudo. Cristo é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim de todas as coisas. Todas as coisas precisam apontar para Cristo. Da mesma forma que o santuário apontava para Cristo, a nossa vida tem que ser o mesmo exemplo. Afinal de contas, nós somos templo do Espírito Santo, então a nossa vida tem que ser uma vida apontando para Cristo Jesus. E nessa quinta-feira fica um convite para você analisar a sua vida. Será que você tem caminhado em direção a Cristo? Será que as suas ações, o seu pensamento, as suas falas têm apontado para Cristo Jesus? Ou será que você tem vivido de uma forma totalmente fora disso? Totalmente desconexa da verdade, totalmente desconexa do Cordeiro de Deus? Será que você tem olhado para o sacrifício de Cristo, meditado nele? Ellen White fala que nós devemos meditar no sacrifício de Cristo dia e noite. Porque somente através desse sacrifício nós podemos ser salvos. E você tem meditado, você tem olhado, você tem estudado a palavra de Deus, você tem estudado a lição, estudado o Espírito de profecia, você tem orado, você tem conversado com o Pai todos os dias de manhã, durante o seu dia você tem falado bastante com Deus? Porque o único meio que nós podemos ser transformados é através de uma comunhão verdadeira com o Pai Celestial. Porque através do Cordeiro nós alcançamos a salvação. Mas a nossa salvação não para ali. Lembra? A salvação são em 3 etapas. Salvação passada, justificação, o momento que nós aceitamos a Cristo. Salvação presente, o momento de santificação, onde nós estamos neste processo de crescimento, tendo o conhecimento de Deus, mudando quem nós somos, deixando o Espírito Santo agir em nós, para que no glorioso dia de Cristo alcancemos a salvação futura, a glorificação, que aí neste momento não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Porque o nosso corpo será transformado e nós passaremos a eternidade ao lado do nosso Deus.
E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na sua santa presença. Pai, no dia de hoje nós entendemos uma relação direta entre o livro de Levítico e vários outros textos do Novo Testamento, Pai. Que os textos de Levítico apontavam para o Messias, apontavam para Cristo. E no Novo Testamento, a forma que Cristo cumpriu todos os requisitos da lei, Pai, para que eu, pecador miserável, pudesse ser salvo. Para quem está neste momento me assistindo também, que também é pecador miserável, Pai, possa ser salvo. Pai, nós não entendemos o quão grandioso é o teu sacrifício na cruz às vezes, mas pedimos que o Senhor modifique o nosso ser, Pai. Que nós possamos meditar no teu sacrifício dia e noite, para que nosso coração realmente possa aceitar isso, Pai. Para que a nossa caminhada seja sempre rumo a Ti, e assim como o santuário apontava somente para o Senhor, Pai, que a nossa vida aponte exatamente a mesma coisa, o nosso Deus Salvador pessoal, Pai. Que nós possamos sempre, ao agir, falar, pensar, em todas as nossas ações, possam louvar e bendizer o seu santo nome, Pai. E através da salvação passada, presente, alcançaremos a salvação futura, não por méritos nossos, mas pelo mérito de Cristo que morreu na cruz e dessa forma comprou o direito de sermos salvos, Pai. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas, mas também você recebe os conteúdos quando são produzidos. Também deixa seu like para dar aquela força para nós, para mostrar que você gostou do conteúdo. Também faz o seguinte, clica aqui embaixo no botão de compartilhar e coloca nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar a mensagem de Deus, porque se o canal tem sido uma bênção para você, com certeza vai ser uma bênção para mais pessoas. Também liga aqui, nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!